Existem pessoas que precisam romper com namoros que são terríveis, desastrosos. Aquela pessoa só faz mal a você, você sabe disso, mas você tem um vínculo com ela, você tem necessidade afetiva, você não consegue romper aquele namoro. Então, você, de repente, você se encoraja, você fica com tudo claro diante de você, essa pessoa não me faz bem, eu não posso me casar com essa pessoa, porque se no tempo do namoro já está assim, imagina na época do meu casamento, depois no meu tempo de casado, vai virar um inferno pior ainda do que já é. Aí você se encoraja, motivado por pessoas que estão ao seu lado, a romper. Aí é terrível no dia que você rompe. O sofrimento é cruel dentro de você. Parece que você nunca mais vai se recuperar, que você só pensa naquela pessoa. Por quê? Porque apesar dela te fazer tão mal, você tem um vínculo doentio com ela, de dependência afetiva. Você sabe que ela te faz mal, mas você não sabe viver sem ela. Aí você começa a dar passos. A primeira semana é horrível. Você sofre, você chora, você não pode ouvir a música, você não pode sentir o cheiro, você não pode ver aquele pedacinho de não sei o que ele esqueceu lá na sua casa, que tudo aquilo é terrível. Mas de repente você começa a dar passos de libertação. É como se você estivesse andando na direção de uma terra que só vai te fazer bem. E um mês depois aquele sofrimento ficou melhor, 2 meses depois aquele sofrimento melhor, e de repente você não está nem mais lembrando. Claro que ainda existe ali um vínculo silencioso sendo desarmado, porque a dependência afetiva, ela não morre da noite para o dia. A gente precisa, é como se você fosse sufocando uma célula cancerosa com o processo da quimioterapia, sabe? Que você vai retirando a vida da célula cancerosa, que é a célula que nos mata. Aí digamos que 3 meses depois, você encontra de novo com aquela pessoa e você tem aquela famosa recaída. Aí pronto. O castelo que você estava construindo, o chão que você tinha andado, que tinha sido tão difícil, você joga fora e você volta para o Egito, você volta para a escravidão. Você faz o mesmo que os companheiros de Moisés queriam fazer, voltar a comer a cebola, voltar a comer o alimento podre, estragado. Aí você reata aquele relacionamento, porque ele é doentio e você não cuidou da devida distância que você deveria manter. Porque quando você tem essa dependência afetiva, você tem que estabelecer a distância, porque senão você não se cura. Você tem que parar de querer saber da vida daquela pessoa, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar fuçando o Facebook dela, porque senão você não se cura. Você precisa parar de ficar investigando a vida. Onde que ela foi? O que ela está? Você tem que cessar todos os pontos que podem lhe fazer querer voltar para o Egito. Porque senão você nunca vai se libertar. Aí 3 meses depois você está bela e formosa já, matando a célula cancerígena, você vai dar mais uns beijos na boca, volta àquela dependência horrorosa e o inferno retorna na sua vida. Na sua primeira semana é até bom que está tudo voltando. Daqui a pouco, minha filha, você está no inferno pior do que você estava 3 meses atrás. É assim. Quando a gente não sabe viver o desconforto que nos edifica, a gente se boicota o tempo todo. É como parar de beber, é como parar de fumar. Você fica sem fumar 1 ano e você comemora porque você parou de jogar aquela toxina cancerígena no seu organismo e de repente você vai lá e acende um cigarro de bobeira e aquele vício volta como se fosse um monstro capaz de te comer inteiro. Pronto. Todo aquele sacrifício que você fez dos primeiros dias sem fumar vão para o saco. Por quê? Todo aquele sacrifício vai para o saco. Por quê? Porque você não foi capaz de viver o desconforto de renunciar. Minha gente, é impressionante como essa mão de Deus nos auxilia assim, nos fazendo conscientes do que nós precisamos romper na nossa vida. São situações que a gente precisa estabelecer limites para elas, porque senão a gente não vai ser curado nunca. A gente vai ficar eternamente doente na fila dos necessitados, chorando e mendigando um pãozinho de bondade do outro, um pãozinho de afeto do outro. Pelo amor de Deus, nós não fomos feitos para isso. Nós não fomos feitos para ficar arrastando dependentes afetivamente dos outros. A gente foi feito para amar.
E o amor só tem sentido na nossa vida se for para nos edificar, se for para nos ajudar a atravessar o desconforto do deserto. Caso contrário, ele não faz sentido. Esse pseudo-amor, esse falso amor que às vezes a gente diz sentir um pelo outro, que não nos ajuda nos desconfortos do deserto. Eu preciso viver os meus desertos, você precisa viver os seus. E os verdadeiros amigos são aqueles que reconhecem os desertos que o outro precisa passar e fala: isso mesmo. Vamos passar por esse deserto porque você precisa dele. Agora, a Poliana, ela quer aquela vida feliz, ordenada. Lembra daquela personagem? A Poliana, onde tudo era o jogo do contente, né? Para com isso. Assassine esse instinto infantil que existe dentro de você, que lhe faz ter medo dos desconfortos da vida. O desconforto da vida, quando bem vivido, ele só nos torna melhores. Tira essa máscara de coitadinha que você gruda na sua cara para os outros terem eternamente pena de você. Você só perde tempo na vida assim. Que bobagem! Deus nos segura na nossa mão é para a gente ter condições de atravessar esse deserto. Não é para ficar recaindo eternamente e voltar a comer as cebolas do Egito, porque a gente teve dó de nós, porque a gente teve dó do outro, não. A caminhada é para frente que se vai. E chega um momento quando Moisés chega diante de Deus e fala: agora você resolve essa situação, porque eu não sei mais o que fazer. Já construíram um bezerro de ouro no meio do caminho, já arrumaram confusão, já estão adorando até outras situações, então nem lembrando que o Senhor existe. Eles só não voltam porque está longe demais, mas retornam de outra maneira, não retornam na geografia, sabe? Eles não voltam geograficamente porque estava longe já do Egito. Eles morreriam no meio do caminho. Mas não voltavam geograficamente, mas voltavam afetivamente. Porque às vezes a gente já ultrapassou o território da nossa escravidão físico. Eu já saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim. É assim que funciona. Eu já dei os passos na direção da minha liberdade, mas eu não fiz a conquista da minha liberdade. Eu não decretei a conquista da minha liberdade. Então eu fico afetivamente preso ao meu passado, lamentando as cebolas do Egito, lamentando o namoro que terminou, a situação que foi terminada, a amizade que foi traída. Então, quando Moisés está diante do Mar Vermelho e ele fica apavorado, porque agora eles não tinham mais para onde ir, ou atravessavam o mar, ou voltavam para o Egito, e o exército do faraó já estava chegando para capturá-los. O que ele faz? Ele tem uma reunião particular com o Senhor, né? Uma audiência particular de urgência. Liga lá para o secretário de Deus e fala: pelo amor de Deus, você pede para ele me atender hoje, que eu não posso mais ficar sem essa resposta. O exército do faraó está chegando. E aí ele acha que Deus iria dar uma resposta fácil para ele, né? Ia dar uma solução rápida. Não. O que Deus fala? Lembra, Gino? Lembra? Corre, né? Entra nessa água. Olha que frase forte. Diga ao povo que caminhe. Eu não vou fazer por vocês o que só vocês podem fazer. Eu vou dar todas as graças para que o milagre aconteça. Eu vou fortalecer a coragem de vocês, mas se não colocar o pé na água, se não desafiar este mar, ele não se abre. E foi o que o povo fez. Moisés à frente, certamente, cheio de medo também, né? Ai, meu Pai de misericórdia, o que vai acontecer agora? Quando ele começou a entrar, a colocar os pés na água, Deus faz a sua parte. Minha gente, a nós nem importa se isso aconteceu dessa maneira mesmo. A nós interessa é o fato de que Deus faz diariamente isso na nossa vida. Sempre que eu me encorajo a vencer os mares que me desafiam, eu estou exercendo o cuidado de Deus na minha vida. Sempre que eu me encorajo a colocar o pé no mar que me ameaça, eu estou cumprindo a parte da promessa de que Ele estará sempre ao meu lado. Você faz a mesma coisa. Sempre que você desafia os seus mares, sempre que você
enfrenta os seus desconfortos, quando você não tem medo do desconforto que lhe chega, quando você olha para ele de frente, você fala: e agora? O que é que nós vamos fazer a partir desse momento? O que você me traz de bom? O que você está me desafiando? Eu vou aqui recrutar as minhas melhores partes, porque só isso me interessa. Se o desconforto me chega, eu preciso atravessar esse deserto para poder alcançar essa parte da terra prometida que me espera. É assim que funciona. Não há uma fórmula mágica para a vida. Ainda que a gente não acreditasse em Deus, nós teríamos de viver os desconfortos que nos fazem crescer. Ainda quem não crê em Deus precisa enfrentar os desconfortos de sua história, de sua existência. Agora é claro que quando a gente acredita em Deus, quando nós acreditamos de que existe alguém superior a nós, nos capacitando para a gente fazer a travessia, um conforto a mais nos é oferecido. Por isso, baseados na experiência deste conforto que eu já fiz, que você já fez, em muitos momentos, quando essa mão de Deus cuidou de nós, e que a gente dá continuidade ao processo de caminhada, de enfrentamento. É enfrentamento, a palavra é essa. Se a gente não vive os enfrentamentos diários dos nossos desertos, dos nossos conflitos, dos nossos medos, a gente nunca vai chegar ao conhecimento da terra que Ele nos preparou. Quebrar o hábito do pecado, como é difícil, meu Deus do céu. Quebrar, sabe, aquele círculo vicioso. Hábito. Nós estamos habituados ao boicote. Sabemos que faz mal, sabemos que poderíamos fazer tudo isso no outro dia, mas a gente traz para o tempo sagrado do descanso aquilo que poderia muito bem esperar para amanhã. Escolha infeliz. E como foi bom para mim experimentar a quebra de hábitos que estavam me prejudicando. Dormir, por exemplo. Como eu estava dormindo mal. Mas o estímulo, por exemplo, do celular, que a gente não larga para nada, né? A gente está lá deitado na cama, está com o negócio aceso na cara da gente, né? Como é que vai dormir numa situação dessa? A luz que estimula, né? Ao invés de acalmar, você não favorece o seu corpo a dormir direito. Aí no outro dia está aquele bagaço. Parece uma tangerina esmagada pelo caminhão. Não serve para nada, não dá conta de nada. Claro, não fez o que deveria ter feito na hora certa. Porque rede social é assim, vou só ver mais umas coisinhas. Acabou. 1 hora depois você ainda está vendo aquelas coisinhas. Vou só responder esse WhatsApp. 1 hora depois está lá respondendo mais de 1000. Escolha pouco refletida, que é uma maneira muito sofisticada e delicada de dizer que somos burros. Uma escolha pouco refletida. Abrimos mão do essencial. Não sei por quê, porque estamos habituados. E às vezes, minha gente, nós não percebemos que fazemos isso. Poderíamos ter dormido 8 horas de sono e dormimos apenas 6, porque não tivemos coragem de quebrar um hábito nocivo, que é o de levar o celular para a cama. Nós vamos nos acostumando com isso. Os nossos hábitos são cada vez mais desumanos. Estamos perdendo a higiene, estamos perdendo a educação, estamos perdendo a gentileza, tudo por causa de hábitos que são nocivos a nós. A gente não vive o momento. Nós precisamos contar para todo mundo que estamos vivendo, porque senão a gente não acredita que está vivendo. Nós não paramos com as nossas comunicações nem quando sentamos à mesa para comer. Aliás, não tem nada pior, né, do que aquela mesa cheia de celular. Eu tenho um nojo daquilo. A pessoa vai para o banheiro, ela leva o celular.
Aí ela volta do banheiro, põe o celular em cima da mesa. Sei lá o que ela estava fazendo com aquele celular dentro do banheiro. E nós estamos repletos de situações imundas, cada vez mais superficiais, cada vez mais desumanizadoras. E essa onda de desumanização que envolve a todos nós é um problema que nos diz respeito em particular. O tanto que esse mundo está tendo espaço para crescer em mim e através de mim. Então, minha gente, a busca pelas coisas do alto, ela só é possível quando nós temos coragem de viver a dinâmica da quebra dos hábitos que nos empobrecem. Sim, nós estamos ficando cada vez mais empobrecidos por causa do mundo. Aqui a gente usa a linguagem de João. O mundo, sabe o que é o mundo? É toda essa estrutura diabólica que está presente em todos os lugares. E o mundo maravilhoso, não estou falando desse não. Eu estou falando daquilo que é imundo. É o contrário do mundo. O mundo a que Jesus se refere ali, hoje, de acordo com a nossa compreensão, é o imundo. É tudo aquilo que fragiliza o que é verdadeiramente humano. Às vezes, dentro das regras de condomínio, nós não somos capazes de respeitar os espaços públicos, porque nos falta educação. Às vezes a gente acha que nós estamos precisando, o povo está tão sem Deus, não, o povo está sem educação. Está faltando valor fundamental na sociedade. Nós estamos deselegantes, cada vez mais deselegantes, entrando nos territórios que não são nossos, falando coisas que não são nossas, dando palpite em situações que nós não fomos convidados. Estamos deselegantes. Estamos entrando na casa do outro como se isso fosse normal. Porque é a vida virtuosa que qualifica a vida humana. Eu, se sou virtuoso, meu vizinho agradece. Eu respeito as regras, eu não ponho fogo. Eu respeito o silêncio. Porque nesse tempo de queimadas agora, os nossos vizinhos vão lá, põem fogo numa coisinha, aquilo vira um fogaréu, o nosso ar já não está bom, pioramos ainda mais, porque a gente não é capaz de respeitar uma regra da boa vizinhança. O outro vai e põe uma música o dia inteiro e acha que está todo mundo festejando igual ele. Esquece que às vezes tem um doente na casa ao lado, que o mundo não é nosso, que ele está sendo dividido, ele não é meu particular, ele está sendo dividido. Às vezes eu incomodo o outro com a minha música alta o dia inteiro, sem me pesar a consciência que de repente eu poderia abaixar, que eu continuaria ouvindo a música do mesmo jeito, e que eu não obrigaria o outro a ficar ouvindo a música que eu escolhi. Há limites humanos que minha mãe me ensinou. Por mais que eu seja amigo, eu sei até que ponto eu posso dizer o que vou dizer. Questão de educação. Então está faltando virtude. Nós estamos querendo cuidar da vida dos outros, estamos querendo dar palpite em tudo e estamos negligenciando as nossas questões. Falta virtude aristotélica. Às vezes nós achamos que está faltando evangelho. Sim, falta bastante evangelho, mas falta também virtude aristotélica. Como Deus mexeu comigo nesse aspecto de pensar a qualidade da vida? Se isso não é evangelho, minha gente, eu não sei o que é então. Se o evangelho não é para mexer na estrutura dos meus hábitos, eu não sei então para que ele serve. Se não é para me colocar na cama mais cedo quando eu posso ir, se não é para me ajudar a fazer a escolha pelo alimento mais saudável, se não é para me ajudar a quebrar um hábito ruim, abandonar um vício, se não é para me modificar no cultivo das minhas virtudes, para eu abandonar um pouco a fofoca, a conversa fiada, o julgamento, se não é para eu começar a prestar um pouco mais atenção na minha vida, nas minhas escolhas, nas pessoas que estão sob a minha responsabilidade, então eu não sei para que ele serve. A vida cristã, ela tem que ter uma rotina que nos coloque
com hábitos saudáveis. Da mesma maneira como o corpo precisa de uma rotina saudável, a vida cristã também precisa. E eu fico identificando que nós somos muito pobres quando o assunto é vida espiritual. Nos faltam espaços para o cultivo da verdadeira espiritualidade. Que, vou dizendo logo, espiritualidade é tudo aquilo que enche o nosso corpo de espírito, de alma, sem querer separar corpo e alma, mas apenas usando a linguagem pedagógica da divisão. Mas a gente só chega às coisas do alto com rotina, busca pessoal diária, de incluir na rotina dos nossos dias, ainda que sejam 5, 10, 15, 20 minutos, onde a gente possa passar no filtro da vida tudo aquilo que nós estamos escolhendo e vivendo, porque senão a gente fica intoxicado. E as toxinas, da mesma maneira como a gente se intoxica com um alimento ruim, a gente também se intoxica espiritualmente, afetivamente, emocionalmente. E a nossa rotina não é muito favorável à vida espiritual. Nós somos especialistas cada vez mais, por conta das circunstâncias do mundo moderno, né? Esse mundo onde nós estamos situados, nós temos uma facilidade muito grande de viver para fora. E nós não damos à nossa vida interior o mesmo tempo e a mesma intensidade com que nós damos à nossa vida exterior. E eu cheguei à conclusão de que quanto mais conhecido a gente fica, mais reservado, mais vida pessoal, bastidores a gente precisa ter. E isso não é um privilégio de quem é conhecido, não. Você, quanto mais cresce a sua vida para fora, 2 vezes mais tem que crescer a sua vida para dentro. Porque senão você não suporta. Falo de trabalho, por exemplo. Quanto mais a gente trabalha, maior deveria ser o nosso cuidado com o nosso descanso. A gente não pode fazer o desequilíbrio, né? Trabalhar demais e descansar de menos. Às vezes nós trabalhamos demais, descansamos de menos. E às vezes nós não somos justos nessa matemática. Eu tenho realidades físicas que eu preciso cuidar, e eu tenho realidades espirituais que eu preciso cuidar. E eu cuido disso tudo junto. Mas são ações específicas. O meu corpo precisa estar nutrido para ele ter saúde. Até para eu fazer um raciocínio eu tenho que estar bem alimentado. E o espírito precisa de alimentos específicos. A gente ter a oportunidade de alimentar o nosso coração com a palavra salvífica de Jesus. A gente ter um comportamento pautado nas palavras de Jesus. Aí sim, eu vou desenvolvendo naturalmente uma rotina que me faz buscar o alto. Porque se a palavra de Jesus me orienta, eu vou julgar menos o outro, eu vou ter um olhar mais misericordioso sobre o outro, eu vou ser mais promotor de paz, eu vou silenciar-me mais, eu terei condições de estar com o outro, de conhecê-lo, de acolhê-lo. Se uma pessoa fica atrás de fofoca o dia inteiro, ela vai se intoxicar com as fofocas que lê. Se uma pessoa busca textos que possam edificá-la, certamente ela terá os benefícios da busca que fez. Palavras nos fazem bem, palavras nos fazem buscar o alto. Aliás, é o elemento principal da busca de uma pessoa que quer viver as coisas do alto. E toxinas estão por aí o tempo todo. Você abre a sua rede social e você vai ter 1000 palavras tóxicas lá à sua disposição. Gente palpiteira, gente infeliz, gente maldosa, gente cruel, o tempo todo. Você escolhe. Se você guarda para você a visão que de fato tenha correspondência àquilo que você precisa naquela hora, ou se você vai intoxicar-se com os venenos do mundo, que são muitos.
Essa semana mesmo, as redes sociais estão pesadas. Impressionante. Tanta gente brigando, tanta gente discutindo, tanta gente expondo a outra. Estão pesadas. Não é o angu de um dia que engorda o porco. É o de todo dia. Então a rotina saudável que começa a ser elaborada a partir de um amor próprio. E é por isso que o primeiro contato que nós temos com Jesus é uma palavra amorosa. É Jesus declarando-se amoroso. Queremos o seu bem. Quero o seu bem. E a partir do bem que Ele quer, eu internalizo essa experiência amorosa e passo a querer o mesmo para mim. São tantos os necessitados do mundo hoje. Tantas pessoas necessitadas de serem arrancadas de seus contextos destruidores. Tanta gente necessitada de conhecer o verdadeiro Evangelho. Então aí nós vamos construindo a rotina da vida cristã, sim, percebendo o que nos edifica e o que não nos edifica. O que pode, de fato, trazer dignidade ao nosso coração. Porque isso é buscar as coisas do alto. É a gente acelerar a busca pelas realidades que nos dignificam, que acentuam a dignidade que já está em nós, né? Porque a dignidade é irrenunciável, já está em nós. Mas nós podemos florescê-la ou ofuscá-la. Tudo vai depender das escolhas que a gente faz. Porque eu só posso buscar as coisas do alto se eu fico leve. Se eu não estou leve, eu não vou para cima. Eu vou sempre cada vez mais para o fosso. E eu fico pensando que eu tenho que administrar essa quebra de hábito diariamente. Porque senão eu passo a ser administrado pelos vícios. E olha, minha gente, que nós estamos falando de uma coisa que a filosofia já falava antes de Jesus. Aristóteles já falava da vida virtuosa. Ele vem antes de Jesus. Aristóteles já falava da necessidade que o ser humano tem de fazer escolhas virtuosas, porque a escolha virtuosa quebra o hábito vicioso. Motivação cristã. A Deus toda glória e louvor.